O Renato Pascoal mandou aqui, ó. Olá, Sâmia. Igor e Monark... Isso aqui é verdade que ele tá falando aqui, hein? Vamos lá. Igor e Monark negam a política. Acreditam que o serviço público é ruim e o privado é bom. Precisamos falar do papel do Estado na sociedade e trazer exemplos de instituições públicas que prestam serviços essenciais e infinitamente melhores do que o poder privado. Bom, a minha questão com o público e com o privado é a seguinte. Na lógica que a gente vê... Vamos lá, vamos usar o Correio como exemplo. O Correio não é um bom exemplo, deixa eu ver. Mas tu não manda um servidor público embora porque ele tá fazendo um trabalho médio? Tem mecanismos de análise, de fiscalização sobre o trabalho dos servidores, que são processos administrativos ou sindicâncias, né? Que você tem uma avaliação sobre... Às vezes ele não está tendo um trabalho idôneo, às vezes ele está tendo uma postura inadequada para um serviço público. Então, já existem mecanismos. Talvez você me diga... A prática não é isso que acontece. Eu conheço poucos casos de pessoas assim. Eu conheço algumas pessoas que já sofreram... Por exemplo, eu sou licenciada, mas trabalho na Universidade de São Paulo. Conheço algumas pessoas que passaram por esse processo. Só que, de fato, o desligamento do serviço público precisa ser um elemento muito profundo contra o patrimônio público. São as regras do jogo para o qual a pessoa foi avaliada, porque ela passou por um concurso, não está ali de gaiata, ela estudou, ela se esforçou, passou por um concurso. Então, qual é a lógica do servidor público? Ele carrega uma memória e uma habilidade para desempenhar o papel dele que uma lógica rotativa de trabalho não possibilitaria. E ele tem responsabilidades com... Estou falando o conceito, né? E ele tem responsabilidades com o Estado, com o poder público, com a população, que também exige que tenha essas condições de estabilidade. Estabilidade, para mim, é isso. Porque se não tem estabilidade... Por exemplo, essa pessoa é concursada, ela trabalha ali numa máquina pública. Se não é ela, alguém vai ter que trabalhar ali. E da forma patrimonialista, como é o Brasil, vai ser o indicado do político. Esse é um problema, sem dúvida. E aí é muito pior, porque daí se ela não fizer o que o cara quer, seja para ele, seja ideologicamente, seja sei lá o que o cara não quiser, ela vai ser mandada embora. Ou o contrário, ou ela foi colocada ali para fazer o que o cara quer. Por isso que eu defendo o serviço público e os servidores públicos. E se não fosse público? E se não fosse público? O Correio, no caso, né? Então, o Correio tem um cara que chama, que inclusive seria assim, dando sugestões para Nossa, vocês trazerem. verdade. Galo, não sei se vocês ouviram falar dele já. Ele tem um grupo que chama Entregadores Antifascista, que ele é entregador, como muitos jovens são, de iFood, etc. Só que ele é um entregador militante de esquerda e ele traz um debate muito legal sobre o que querem fazer com os Correios. Eles querem transformar numa empresa de entregadores, de entrega como essas empresas... Quer transformar a Amazon, né? Ou numa Amazon, ou mais. Tem como você ir um passo além da precarização do trabalho. Que são essas empresas de aplicativo como Log. Você acha que isso é precarização do trabalho, Sâmia? Cara, eu Sério acho. mesmo? Ixi, nós vamos longe agora, hein, Sâmia? Agora a gente... Podemos ir. Tu já votou aí no bagulho? Votei, obrigada, gente, tá tudo certo. Acho que era... Porque os caras trabalham muitas horas. Todo mundo trabalha, mano. É a vida real. Não, velho. trabalhar muito não tem Welcome problema. to the jungle, tá Sim, ligado? trabalhar muitas horas é ok. Mas eles ganham muito pouco. Eles são bloqueados de uma maneira completamente arbitrária. Bloqueado do aplicativo. Do aplicativo, trabalho, não tá? tem muita regra. Tipo assim, eu tô sendo bloqueado, por que você tá me bloqueando? Não tem uma regra, não tem um A gente sente isso um pouco no contrato YouTube, mínimo. né? É tipo isso, exatamente. As regras do jogo. E as regras não são justas e poderiam ser. Não sei se são, porque na empresa, se eu quiser demitir um funcionário porque eu quero, eu demito. Foda-se. É isso. E a consequência que isso traz para a pessoa, para sua empresa, não é um elemento que não é levado em consideração. Sobre essa lógica. Não, às vezes, assim, sobre essa lógica, assim, se é qualquer pessoa assim, eu vou querer demitir alguém só se eu tô sentindo que ele vai prejudicar a minha empresa e que ele não faz mais sentido, aí eu vou querer demitir essa pessoa. Ok, mas faz parte de construir uma empresa, ser dono da empresa, você ter o direito
de você demitir quem você quiser, porque você não tem como você ser dono de uma empresa e ter ficado justificando todas as suas ações para os seus funcionários, né? Assim que a empresa funciona, não funcionaria. São critérios mais arbitrários que podem ser, inclusive, critérios pessoais. Vou demitir porque eu não vou com a cara da pessoa. Aí eu tenho... Porque eu acho que precisa ter um tipo de regulamentação do mercado de trabalho. Não pode. Se você fizer isso, você mata a empresa. Como que o cara não vai... Tipo, eu quero demitir o cara. Aí o cara fala, você não tá me demitindo porque eu tenho 2 dentes só na cara. Aí fala, não, mas nem é isso, cara. Por racismo, por exemplo. Aí o cara, não pode me demitir. Porque é mulher, porque teve filho, porque as pessoas demitem por isso. Então, e não é justo que elas sejam demitidas por isso. Absolutamente. Porque ele ser negro e tal. Agora, se a mulher, ela teve filho e ela não dá mais pra ela trabalhar lá e o cara quer pagar a saída dele do jeito que ela tem que... É direito dele. É que daí eu vejo... diferente. Eu vejo o emprego como um direito do cidadão. Mas não com aquele cara. É um emprego universalmente, mas não aquele emprego. Aquele emprego não é direito. Tipo, aquele emprego só existe por causa de muitas coisas. Porque o patrão dele acha que ele é necessário, porque a empresa tem uma função social, né? Tem um serviço ali. Ele não tá ali, não é direito dele aquele emprego. Aquele emprego não foi uma parada que, tipo, Deus deu pra ele, ele tem que ter, ele tem que estar seguro ali. Eu não acho justo pro empresário essa dinâmica. Eu acho que é uma dinâmica que não olha em consideração que a dinâmica de uma empresa de verdade, como ela tem que funcionar, sabe? Claro, porque isso aí olha a lógica do empresário, o que for conveniente para ele, para os lucros dele, porque ele acredita para a vida dele. E para a funcionalidade da empresa. E para a funcionalidade da empresa ou para os gostos pessoais, individuais do cara. Às vezes é isso, ele não foi com a cara do empregado. Não é possível. Ele não gosta de pessoas gordas, pessoas feias, pessoas negras, não gosta de mulher. Ou pessoas e por isso mentirosas. ele demite... E eu acho que a lógica do trabalho tem que ter alguma regulamentação que não permita esse tipo de... Porque senão as pessoas desajeitadas, os que são chatos, os que são gordos, os que são feios, nunca vão ser empregados. Se for levar ao limite essa tua lógica. Só se você achar que todos os patrões são retardados. Olha... Não é um julgamento moral, como a gente estava dizendo, são elementos políticos que voltam ao lucro, à individualidade. Se todos os patrões... Se um patrão usa essa lógica de, não gostei dessa pessoa porque ela é caolha, ou porque ela é gordinha, só foda-se. E aí ele começa a tomar todas as decisões nesses gostinhos pessoais dele de, esse cara aqui dobrou minha meta, mas ele é meio gordinho, foda-se, eu vou demitir, não gosto de gordinho. Tipo, sabe o que vai acontecer? A empresa dele vai falir, é uma lógica muito burra. É que eu acho que é mercado vai regular isso. Eu acho que essas pessoas são menos contratadas. Eu acho não, os dados indicam, na verdade, que essas pessoas são menos contratadas. Por exemplo, mulheres, elas perderam muito mais o emprego na pandemia do que os homens perderam. Vão dizer que é pela condição delas serem mulheres. O que isso tem a ver? Elas estão mais sobrecarregadas dentro de casa, então a produtividade delas no mercado de trabalho caiu. Estão mais sobrecarregadas porque não tem escola, porque às vezes tem um marido mala, ela tem que ficar também cuidando do marido mala. Elas estão mais sobrecarregadas, estão mais estressadas, estão trabalhando mais. Então, não produz tanto, o patrão fala, é essa que vai rodar. Não é o cara que vai rodar. Ela que vai, se eu puder escolher, ela é boa, ela é ótima, ela sempre foi ótima. Mas as condições da pandemia estão fazendo ela não conseguir produzir como ela sempre produziu. Então, ela vai rodar. Outro aspecto que vai fazer a mulher rodar, porque ela tem filho pequeno. E aí, é grupo de risco. Eu sou grupo de risco. Mulher gestante é grupo de risco, mulher lactante, criança pequena é grupo de risco. Ela fala, e ela tem um emprego que ela se expõe necessariamente, atendente, alguma coisa que ela está em contato com pessoas. Enfim, então, às vezes, ela opta por não trabalhar. Ou, se o patrão puder ter que fazer uma escolha, vai escolher que essa pessoa vá, porque ela tem filho e ela tem que sair para cuidar do filho, para levar o filho no médico, para buscar o filho, porque filho liga, dá trabalho. 2 exemplos do que diz respeito à prática específica da mulher. Mas como a gente Se ela não tem uma regulamentação, ela sempre vai se fuder. E ela está se fudendo nesse momento. A gente voltou a patamar de 30 anos atrás da empregabilidade feminina. Porque na crise elas são as primeiras a rodarem. E não é justo, e aí eu falo num modelo formal, de sociedade... Isso não é empregabilidade formal, porque a gente não tem os dados das Isso, exatamente. Muita mulher não deixou trabalhar só porque perdeu o emprego, porque as mulheres elas dão se viram, elas precisam trabalhar. Inclusive a mulher é muito melhor do que o homem nesse sentido. Pois é, e porque muitas vezes elas são chefes de família, né? Elas são a única fonte de... E tem mais responsabilidade, elas têm às vezes mais ligação com o filho, mais essa, sei lá... Eu tenho essa percepção. Porque isso também concordo, mas isso também acho que é social, né? Ou seja, a responsabilidade é da mulher, a ligação que ela tem com o filho, a responsabilidade, o cuidado com a casa. É realmente uma construção social, porque
a gente vê que, por exemplo, na minha casa, a minha esposa, ela tem muito mais contato com as minhas filhas e cuida muito mais da educação delas do que eu. E eu confesso que eu podia ser mais presente se eu quisesse. Agora eu me fudi. Mas aí... Ela deve estar... Eu acho que naturalmente ela tá ali embaixo. Concordando, é isso mesmo. Ela tá ali embaixo. Salve, amor. Beijo. Mas assim, eu acho que a natureza também faz com que a mulher seja mais ligada aos filhos. Eu sei que isso tem a ver com... Quer dizer, esse lance delas serem mais demitidas ou conseguirem menos empregos... O que eu quero dizer é que tem a ver com uma condição natural. Não estou dizendo que está certo. Não estou dizendo que é justo nem nada disso. Mas eu consigo enxergar um caminho natural para ser uma merda. Eu te entendo o que você quer dizer. Assim, tem elementos naturais biológicos que justifiquem... Por exemplo, o bebê acabou de nascer. Justificar não é bom. É tipo, que explicam. O bebê acabou de nascer, ele é um recém-nascido, ele só faz mamar e dormir e fazer cocô. Vai acontecer contigo. Vai acontecer comigo daqui a pouquinho, no final de junho deve nascer. Eu aceito, obrigada. Ela tem responsabilidades, e aí sim, biológicas, sobre o filho que nenhuma outra pessoa consegue ter, porque... A amamentação, o colo, enfim, coisas de bebê que você sabe como funciona. E aí um patrão inteligente, o que ele faz? Dá um tempo pra essa mulher ser mãe. Mas, sim, sobre uma lógica de um patrão inteligente. Era o que acontecia na cultura inglesa, onde eu trabalhei, por exemplo. Uma professora, ela era mãe, ela ficava... Eu não lembro exatamente quanto era o tempo que ela, por lei, podia ficar. A cultura inglesa ainda dava mais uns meses em cima. Entendeu? Então era CLT, imagino que você trabalhava. Era CLT. E as pessoas, não sei, elas eram felizes de estar ali. Eu acho que o cara tá feliz de trabalhar ali. Porra, eu sou grato pra caralho com o inglês. Eu acho que foi um lugar muito foda de trabalhar. E eu via como as pessoas eram tratadas e eu gostava do jeito que as pessoas eram tratadas. Cara, mas você sabe que uma pessoa que fala assim com você, com alegria sobre como era o local de trabalho, como era a relação com o patrão, não é recorrente, é raro. Eu sei. A maioria vai dizer, é o que está acontecendo com as mulheres hoje. Eu fui demitida porque eu engravidei. Meu filho nasceu, eu não consegui retornar para o local de trabalho porque eu preciso sair mais do meu trabalho, porque se eu não sair, meu filho vai morrer. E para uma mãe isso é um desespero absoluto. E o patrão não vai entender, porque vai prejudicá-lo, como você disse, prejudicá-lo de alguma forma. Isso explica. Por isso que eu acho que tem que ter regulação. Só que tem dois porque fatores. Senão esse setor, a mulher, falo da mulher, mas poderia falar dos negros, enfim, dos setores vulneráveis, sempre vão se ferrar. E aí só vai conseguir ter emprego o cara que tem uma visão de que, por ser biológico, natural, quando nasceu, vai ser sempre biológico, natural e responsabilidade da mulher. Porque você fala, eu poderia fazer mais. Faço algumas coisas, mas poderia fazer mais. Tem homem que não faz nada, assim, que é tudo a mulher responsável por limpar, cozinhar, cuidar do filho. Às vezes até mesmo trazer comida para casa, né? Trazer dinheiro. Tem pais que só vão embora, vai comprar um cigarro e nunca mais volta. Tem que nunca registra. A realidade é brutal mesmo para a mulherada. Então, ela vai ser mais vulnerável. Então, é um caminho. Mas aí, como é que a gente obriga? Mas sabe um ponto, ó? A cultura inglesa é uma puta empresa gigantesca. Eles podem se dar ao luxo de fazer isso, até pagar mais tempo para a pessoa. Mas não é necessariamente a mesma condição de todo mundo. Por exemplo, o cara tem uma vendinha de bairro, tá ligado? E aí ele consegue pagar uma funcionária, tá ligado? Que é pra cuidar da vendinha lá. Certo. E ele não tem, e aí ele tem o dinheiro que ele paga as contas dele. Tu tá bem, Samir? Que tu tá meio ofegante? Não é normal, tô bem. Tá bom? Tô obrigada. Tá. E aí ele consegue pagar essa uma funcionária. E aí ela fica grávida. E aí por, sei lá, 4 meses ela não vai poder aparecer lá. O que ele faz? Ele não tem dinheiro para contratar uma outra funcionária e o Estado tá obrigando a ele a manter a funcionária lá. Minha mulher mandou aqui, ó, se fudeu. E o Estado obriga ele a manter lá. O que esse cara faz? Ele pede falência, ele pede um empréstimo. É o ônus do... Porque eu concordo que não dá para você deixar a mulher sendo o elo mais fraco dessa equação
porque a natureza deu essas cartas para ela. Eu acho que, como sociedade, a gente tem que justamente entender a natureza é essa, mas nós somos uma sociedade, nós vemos que a natureza é essa e, portanto, temos o dever de fazer algo em relação a essa natureza. É por isso que a gente cria hospitais e colégios e eu concordo. Só que eu não concordo que esse ônus deveria ficar na mão do empresário. Eu acho que deveria ficar na mão do Estado. Entendeu? Já que há o Estado. Já que há o Estado, exato. Cara, mas aí a gente concorda. Eu acho, principalmente se tratando do pequeno empresário, do comerciante, ele no momento de crise ou de problemas financeiros, é o papel do Estado socorrer, porque, principalmente se ele for do setor produtivo, que é mais ou menos o que eu defendo para agora, o que está acontecendo nesse exato momento com o país na crise, uma quebradeira lascada, vários comércios fechando, lanchonete, etc. Empresas de anos falindo. Puta, com aqueles funcionários que estão lá há décadas e o cara quer manter o cara ali, mas ele não está conseguindo. A realidade não permite. É papel do Estado, seja ter um regime fiscal, ou seja, abatimento de imposto, nem que seja momentâneo, criar condições para o cara sobreviver. Linha de crédito, pagar uma parte do salário do seu funcionário e você entra com a outra parte. Isso aí até que a gente conseguiu aprovar, mas foi para um número muito reduzido de funcionários no Brasil. Tem que ter esse papel, porque o cara, às vezes, ali, ele é só vítima de um momento de crise que as pessoas estão consumindo menos. Então, acho que sim. Aí a gente... Sim, é porque a gente pega, às vezes, fala um empresário, mas o empresário... hoje em dia todo mundo é empresário, tá ligado? Hoje em dia você tem que abrir um MEI, você tem que dar seus pulos, tem que ser empreendedor, porque tá difícil, não tem tanto emprego assim. E esses são empresários também. E aí se o Estado pega e passa uma lei para todos os empresários, uma lei que eu entendo que é importante proteger o funcionário, mas... O empresário é importante. Ele é um ser humano normal. Às vezes ele ganha a mesma coisa que um funcionário, entendeu? Eu não Só que tenho ele tem outra uma função. endemonização. Tem sim, tem não sim. Tem. Tô ligado. do pequeno empresário, do comerciante. Até porque eu acho que são pessoas que estão no setor produtivo, ou seja, elas geram emprego, geram renda, estão ali construindo o seu negócio. O problema acho que está nas grandes empresas, nessas que são mais concentradoras de renda e de riqueza. E, geralmente, elas são as que mais exploram quem está produzindo a riqueza para ela. E essa lógica precisa ser repensada. Essa é a primeira. E a segunda, acho que, além da responsabilidade do Estado ser de socorrer esse pequeno no momento de crise, e geralmente socorre banco, socorre empresário grandão, e não a turma pequena... O Estado também pode ser gerador de emprego. Talvez aí eu acho que daí você discorda. Você já fez uma careta. Eu discordo. Não, mas tudo bem. É que eu acho que... Sabe qual é o problema do Estado ser gerador do emprego? E a gente volta na pergunta do cara com Tá rapidinho. Que eu já esqueci. Não, tem a ver com isso. Tem a ver com isso, entendi. Papo de serviço público. O problema é que... Sabe aquela coisa... A empresa visa lucro. E isso é ruim. Mas também não é tão ruim, na minha visão. Eu acho que visar o lucro, ele cria uma lógica... pelo qual uma empresa pode operar no mercado e ser funcional. Quando está atrelado ao Estado, não tem essa lógica de lucro. Aí você tem certas empresas que eu acho que não funcionam sem a lógica de lucro. Entendeu? Porque sem a lógica de lucro, você não vai acabar investindo, não vai ser competitiva. Porque quando você tem uma empresa no mercado que não tem a lógica de lucro e tem uma empresa no mercado que tem, a que tem acaba se desenvolvendo mais, se tornando mais competitiva, porque ela é... Porque ela precisa ganhar desse cara. E ela também não tem o Estado, é outro problema de uma empresa estatal, bancando infinitamente as contas dela. Ela não pode dar prejuízo 3 anos seguidos, porque senão ela quebra, ela deixa de acontecer. E a partir do momento que você tem uma empresa que não visa o lucro e que não pode quebrar, eu acho que não é uma receita para você maximizar a produtividade dessa empresa. Pelo contrário, é uma receita para você ter uma empresa ineficiente. Em alguns setores que se salvam, que são segurança. Porque você imagina você colocar a lógica de lucro numa prisão. Você salva sendo o Estado sendo o controlador. Porque imagina você colocar uma lógica de lucro na prisão. Você vai querer prender mais pessoas, que quando mais pessoas você tem preso, mais dinheiro você ganha. Mas isso dá para fazer também. Em alguns lugares já se faz. Nos Estados Unidos é feito isso. E querem fazer isso com o Brasil. Isso também. Eu acho um absurdo. Esse é o outro extremo da parada. Que eu acho que o Estado tem que ter. Porque é bom ele não ter uma lógica de lucro quando o objetivo é prender pessoas, a função do sistema ou da empresa, no caso. Né? Porque prisão não é uma empresa, mas poderia ser. Pode cair nessa lógica. Exato. Por isso que eu não acho que o modelo de empresa funciona na prisão. Educação também não acho que funciona, porque você tem que dar educação para todo mundo. E se você tem pessoas
as pessoas que mais precisam são as pessoas que não têm dinheiro para pagar a educação. Então a lógica da educação funciona muito da empresa. E não tem problema se a gente tiver prejuízo na educação para sempre. Se tá todo mundo bem educado, isso não é realmente um prejuízo. Saúde. Se for pelo agora o que está acontecendo na pandemia, se a saúde se mover pelo lucro e se move, né? Sim, infelizmente. Porque eu gosto do SUS, só não gosto do jeito como ele acontece. Porque tem... eu acho que o jeito que o dinheiro circula acaba facilitando desvio, filha da putagem, golpe no respirador. Mas esse é o problema de todos os sistemas. Sim, não é só do SUS, então, é de todo mundo. É o que eu tô. Que assim, não é que eu não goste que exista um sistema de saúde pública. Inclusive, o SUS no papel é lindão, porra. Não, acho que tem que existir. Você não pode existir uma pessoa que tem uma enfermidade, que tem uma necessidade de saúde, e numa sociedade rica como a nossa, ele não pode se tratar. Não só porque isso é desumano. É desumano. É desumano, porque a desespero de você não poder se tratar sabendo que existe uma solução, tipo, mano, tem uma solução. E não é tão cruel, né? É muito cruel. E também para uma lógica mais lógica, mais capitalista da parada, talvez, você tá... Eu quero que aquele cara volte a normal para produzir. Para produzir mais. Eu tenho um cara que tem algo que é fácil de resolver, só que ele não tem dinheiro, mas que eu tenho certeza que essa pessoa é muito mais produtiva viva do que morrendo porque não tinha dinheiro aqui nesse momento, entendeu? Mas eu acho que essa é a irracionalidade do capitalismo nu e cru que existe na realidade. Vocês falaram do SUS, né? Nos Estados... viralizou esses tempos, acho que foi há umas 2 semanas, um extrato que um cara que se tratou de Covid nos Estados Unidos precisa pagar, sei lá, 500 pau. Ele nunca vai conseguir pagar aquilo. Fale, todas as futuras gerações não tem o que fazer. É verdade, lá ela é absurdo. De repente nunca paga. Uma das maiores críticas ao sistema dos Estados Unidos, inclusive, essa aí. Que como o cara tem de ter tido Covid, ainda que, sei lá, possa ter alguma coisa da postura individual, ele não pode se tratar porque ele não tem grana. Então, o limite, para mim, dessa lógica do capital é decidir quem pode morrer e quem pode viver. Sim. Ou quem pode ter escola, quem não pode ter escola. Ou quem é preso e quem não é preso. E aí também é o que acontece na lógica do lucro, porque também tem. É uma galera que tu tá mesmo que não seja ganhar por preso, né? Que talvez ainda não estejamos nesse nível. Lá nos Estados Unidos eu sei o que acontece. Totalmente isso. Nesse nível. Mas você tá tirando um exército de jovens, em sua maioria negros, porque o Estado botou eles naquela condição. Estado capitalista, da forma como ele se organiza. É que você não não é culpa do capitalismo, Sam. Dentro é culpa do sistema carcerário. Certa, porque não sabe o que fazer com eles, porque não quer dar oportunidade para eles e mete no sistema por qualquer besteira, como às vezes um porte de drogas. E é por isso que eu acho que a responsabilidade do Estado, esses direitos que você mencionou, eu concordo. Mas acho que para outros elementos também. Eu vejo o emprego como um direito que... Aí a gente já... Sim. Não, Samia, volta pro meu lado, Samia. Bom, e aqui o Renato, ele fala que existem serviços públicos que são infinitamente melhores que o privado. Eu não consigo pensar em nenhum. Que públicos são infinitamente... prisão... Não. Serviços que tem um público e um privado e o público é melhor. Não tem. Não tem. Porque a lógica de lucro vai sempre atropelar, né? Vai maximizar a eficiência, né? Acho que enquanto existe também a precarizar... Porque precarizar o serviço público também é um projeto, eu acho. Ou seja, você não investe na saúde, porque daí as pessoas... Vai começar a ser ineficiente, porque sem dinheiro você contrata pouco... médico, enfermeiro, tem menos maca, porra. Tem dinheiro pra caralho, tem menos leito. Dinheiro tem. Aí com isso você cria a justificativa para passar para a mão de uma empresa privada. Mas então, o sucateamento que você fala, a gente fala, a precarização, também é proposital. Você escolher para onde você... Porque, isso aqui virou um setor lucrativo, vou botar a vender. Aconteceu recentemente, teve uma medida provisória que se transformou em lei depois, de privatização da gestão e da distribuição da água nos municípios. Porque tem muito lugar que é empresa pública, enfim, ou é parceria, é gestão mista. E aí, na verdade, é de facilitação da privatização da água. Não fazem por outro motivo, senão porque é lucrativo
para poucas pessoas. Aí você vai ver quem foi o senador que relatou o projeto. A gente chama ele de senador Coca-Cola, que é um cara que é dono, é um dos donos da Coca-Cola Company, que, claro, tem muito interesse porque acredito já tem eu. Infraestrutura, já tem. Ele entra no mercado amanhã. E vai ganhar muito dinheiro com aquilo, no final das contas. E tá falando da água, que é um direito humano que deveria ser que se não for, as pessoas simplesmente vão morrer, precisam de água. E isso está sendo mercantilizado. E para mim, o capitalismo, ele precisa transformar tudo em mercadoria para que ele exista. Então, o limite, mas só para alguns casos. O capitalismo não funciona assim. Ele precisa que tudo vire mercadoria porque tudo vira nicho mercadológico e lucrativo. É os filhos da puta, empresário, filho da puta que compram os deputados, né? Não você, no caso, não tô falando isso, mas os outros deputados. Mas você concorda que organiza isso. Você concorda que o Correio é uma merda? Não concordo que Correio então você nunca pediu nada pelo Correio. Já pedi muitas coisas pelo Correio. Então você tá mentindo pra mim agora. Cara, os Correios, eles atendem lugares que nenhuma empresa... Por exemplo... São os únicos que podem, porra. Eleição. Tô falando pra acabar com o Correio. Urna eletrônica. Se não tivesse Correio, não é lucrativo. Os caras não teriam, sei lá, direito a participar. Tô falando de um processo mínimo, que os Correios, eles estão em todas as cidades, municípios brasileiros. Tem muita cidade que tem como referência, assim, de serviços públicos de atendimento, uma loja de Correios. O trabalhador, o carteiro, o carinha que trabalha no Correio, ele é um elemento... Se for privatizado também? Não necessariamente. Essa galera pode ser mandada embora com regime de demissão voluntária. E aí, o cara que às vezes até é um elemento de confiança no bairro, de relação com, sei lá, com a comunidade, é mandado embora. Né? Não tem como... Provavelmente com condições muito inferiores de renda, com certeza, jornada de trabalho. É impossível o mercado prover. Cara, não é mamata. Um carteiro não tem mamata. O cara fica debaixo do sol o dia inteiro levando... servidor público tem mamata, sim. Muito. Imagina, 60% dos servidores públicos... Só o fato de você não poder ser demitido é uma puta mamata. 3 salários mínimos, isso não é mamata. Servidor tem mamata. Muitas mamatas. Servidor público tem muitas mamatas. Tem uma pequena servidor público é o melhor tipo de emprego que tem hoje em dia. Senão todo mundo não ia querer fazer concurso. Abre um concurso, por que é difícil pra caralho? Porque tem gente pra caralho, por que tem gente pra caralho? Porque é muito bom. É muito bom. É muito bom ser servidor público. Mas aí é achar que todo servidor público tem mamata, marajá. Não. Eu tô por exemplo... Professor aqui de São Paulo ganha 2.500 quando tá já num tempo de... Para enfrentar uma sala de aula de uma molecada que queria estar em qualquer lugar na vida delas, menos ali uma jornada extenuante, e o cara precisou estudar, porque ele tem responsabilidade sobre o futuro daquelas pessoas. Não, mas isso é porque isso não é... Isso tem a ver com o valor que a sociedade dá pro professor. O único ponto que eu tô falando existe uma lógica do mercado privado e existe a lógica do mercado público. Não é nenhum mercado, do sistema público. A lógica do sistema público possui muitos benefícios que a lógica do sistema privado não possui. Né? Isso aí é só isso que eu estou dizendo. Eu acho que pode ter, em alguns casos específicos, muita desigualdade. Então, por exemplo, gente da casta do judiciário, que aí tem auxílio disso, tem auxílio daquilo, tem um salário alto. Essas desigualdades podem ser corrigidas, entendeu? Mas quando você fala que o funcionalismo público só tem mamata e que os caras são privilegiados, cara, não é verdade. Só tem, não foi aí, isso que eu quis por dizer. exemplo, você vê, sei lá, os coveiros, que que trabalham na rede funerária de São Paulo. Os caras ganham, sei lá, R$1.000, R$1.200, com um trabalho duro, que agora estão trabalhando, infelizmente, ainda muito mais, se expondo à Covid, a tudo. O cara é um funcionário público, o professor é funcionário público, a enfermeira que está ali combatendo a Covid-19, morrendo uma a cada 19 horas no Brasil, é também funcionária pública do hospital público. O cara que está limpando a rua é funcionário público. Então, não é verdade. O funcionário público é um trabalhador que tem jornada de trabalho de 8 horas, que tem um salário baixo, em sua maioria,
que sustenta a sua família dignamente e que presta um trabalho para a população. Claro, é muito importante o papel de vários funcionários públicos, caralho. Mas não dá para negar que o sistema público hoje em dia, ele tem uma lógica que é irreal, assim, sabe? Ele proporciona benefícios que só não fazem sentido até pro próprio sistema público. Causam distorções no funcionamento, causam ineficiências. E a gente não tá falando não estamos falando do cara que é a base. Estamos falando do cara que tá nessas castas. Mas sabe? mesmo a base tem um pouco de benefícios que não se vê no mercado privado. Isso para mim é um fato, assim, sabe? E eu entendo que se o carteiro... Foi por isso que a gente chegou nesse ponto aqui. É verdade. E eu entendo que se o carteiro entrar no sistema privado, ele não for mais... Ele vai perder esses benefícios. E eu imagino que eles... Eu gostaria também desses benefícios. E eu imagino que por isso é pior. E é claro que eu acho que qualquer funcionário que tinha uma função pública e agora tem a mesma função, só que no privado, ele vai preferir a função no público. Eu acho que é isso.